O prazo definido por Putin para capturar Pokrovsk e Kupiansk fracassou. Ataques atingiram alvos militares dentro da Rússia e há novos desenvolvimentos militares da Ucrânia. Este é o mapa da guerra no ar. Eu sou Olé Borisov. Olá. E vamos começar pela direção de Pokrovsk. Aqui estão acontecendo os combates mais intensos. Os ocupantes russos continuam a tática dos chamados assaltos locais, tentando capturar posições das forças armadas da Ucrânia e romper a defesa. Apesar de haver mais russos aqui, segundo os próprios defensores ucranianos, eles ainda assim não conseguem alcançar seus objetivos. Além disso, o presidente da Ucrânia disse que agora a Rússia fracassou em mais um prazo estabelecido por Putin para capturar Pokrovsk e Kupiansk, e os prazos mais uma vez foram adiados. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 50 confrontos. Os combates mais intensos estão ocorrendo na área dos povoados Krasny Lyman, Dorozhny, Rodinsky, Novoekonomichny e Kotliny. Os combates continuam, e as forças de defesa da Ucrânia estão repelindo todos os ataques. Em seguida, vamos discutir em mais detalhes a situação na direção de Kupiansk. Na própria cidade, a quantidade de ocupantes russos diminuiu significativamente graças às ações eficazes dos defensores ucranianos. Um dos prédios que o inimigo usava para defesa foi esvaziado por combatentes das Forças de Operações Especiais. Isso foi relatado pelo 8º Regimento de Operações Especiais das Forças de Operações Especiais, que leva o nome do príncipe Iziaslav Mstislavich, e eles mostraram o vídeo correspondente. Apesar de haver mais russos e de eles terem posições de fogo mais vantajosas, os defensores ucranianos esvaziaram o prédio e cumpriram a missão sem perdas entre o pessoal. Depois, vamos falar da direção de Kherson. As tropas russas tentaram avançar perto da ponte ferroviária Antonivsky, na região de Kherson, para expulsar os defensores ucranianos. Isso foi dito pelo porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin, no ar do Yedniny Noviny. Além disso, segundo ele, o inimigo bombardeou de forma bastante ativa a própria Kherson com artilharia. Como resultado do ataque, houve mortos, feridos e bastante destruição. Mas quanto à situação tática, os russos não têm sucesso. Eles tentam periodicamente avançar na área do povoado de Oleshky, que fica na margem esquerda, mas sem sucesso. Em seguida, vamos falar dos Deep Strikes, os ataques de longo alcance da Ucrânia contra alvos militares da Federação Russa. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou sobre o acerto na capacidade da refinaria Navakuy-Bishevsky, na região de Samara, na Rússia. É uma refinaria que processa anualmente cerca de 9 milhões de toneladas de petróleo. A refinaria abastece o exército russo e é uma das principais produtoras de combustível de altíssima qualidade para motores a jato. O que é importante, essa refinaria está localizada a 1.000 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A arma ucraniana de longo alcance percorreu essa distância sem impedimentos e atingiu o alvo. Bem, vamos discutir essa questão em mais detalhes com Dmytro Snehirev, analista militar e político. Dmytro, olá. Olá, obrigado pelo convite. Ataques bem-sucedidos a alvos militares dentro da Rússia já são quase diários. Isso é um problema para o agressor? Isso é um problema colossal. Deve-se notar que no último mês o número de ataques contra instalações estratégicas no território da Federação Russa, segundo o lado russo, ultrapassou 40, e o mês de novembro já se caracteriza pela intensidade dos ataques das armas ucranianas. Ainda segundo o lado russo, já são mais de 15 ataques bem-sucedidos apenas contra refinarias no território do país ocupante. Além disso, observo que o alcance para atingir os alvos também está aumentando. Basta lembrar o nome até mesmo de povoados da Federação Russa, Sterlyhamsk. A distância para atingir o alvo é de mais de 1.300 quilômetros, e isso demonstra a capacidade do lado ucraniano, no momento, tanto de ampliar o uso dos meios de ataque, quanto, em primeiro lugar, a possibilidade de as armas ucranianas neutralizarem o sistema de defesa antiaérea russo. Ele, na prática, mostrou sua ineficiência. Isso não é apenas um golpe econômico contra o país ocupante. É, antes de tudo, um golpe político e ideológico. Vamos lembrar também dos ataques de drones das Forças de Defesa da Ucrânia e das Forças de Operações Especiais contra refinarias. E estamos falando de Orsk. A distância é superior a 1.300 quilômetros. O que isso indica? Uma mudança na tática das ações das Forças de Defesa da Ucrânia e da comunidade de inteligência ucraniana. Ou seja, os alvos dos ataques no território do país ocupante, no momento, já são as regiões de retaguarda do país ocupante. Isso é, antes de tudo, uma mudança na própria lógica da chamada Operação Militar Especial. Ou seja, os russos que anteriormente percebiam a chamada Operação Militar Especial apenas pela televisão agora estão se acostumando ao som das sirenes de defesa antiaérea no interior do país ocupante, a até 2.000 quilômetros de distância. E por fim,
Vamos observar a eficácia do uso de drones das forças de defesa da Ucrânia e da comunidade de inteligência ucraniana na neutralização do próprio sistema de defesa antiaérea da Federação Russa. Drones das Forças de Operações Especiais atacam os sistemas de mísseis antiaéreos S-400. Deve-se notar que, segundo o próprio lado russo, como resultado dos ataques de drones das Forças de Operações Especiais e da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, foram destruídas 4 plataformas de lançamento do S-400 Triumph. E o S-400, segundo o lado russo, seria um análogo sem precedentes que supostamente permitiria garantir 100% de eficácia na neutralização de meios de ataque aerodinâmicos e aerobalísticos. Como vemos, a defesa antiaérea russa não consegue proteger nem a si própria. E vamos lembrar também os ataques de drones ucranianos. Estamos falando do Abrakahe, drones da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia contra sistemas de defesa antiaérea no território da Crimeia ocupada. Em primeiro lugar, novamente, as estações de radar de longo alcance para detecção de alvos são atingidas. E isso são, de fato, os olhos e ouvidos do sistema russo de defesa antiaérea. E é bastante significativo que os alvos dos ataques novamente sejam os complexos de mísseis antiaéreos S-300 e S-400. Ou seja, na prática, estamos falando de as forças de defesa da Ucrânia mudarem a própria tática de condução dos ataques, esvaziando o sistema de defesa antiaérea do país ocupante e tornando impossível a proteção ativa de instalações estratégicas no território do país ocupante. As Forças Armadas da Ucrânia usaram com sucesso mísseis Neptun de longo alcance contra alvos na Rússia, segundo Zelensky, que divulgou o vídeo do lançamento. Ele não detalhou quais alvos foram atingidos, apenas que a operação foi bem sucedida. Assim, Dmitro, mais um objetivo da chamada Operação Militar Especial, fracassa. O Kremlin dizia querer destruir a indústria de defesa ucraniana, mas vemos justamente o contrário. Exatamente. Além disso, observe que o Ministério da Defesa da Rússia anunciava com orgulho a completa paralisação do complexo industrial de defesa ucraniano. Falava-se sobre ataques contra empresas em Pavlohrad, que supostamente deveriam paralisar o programa de mísseis ucraniano. E o que vemos? Vemos o uso bem-sucedido dos Neptuns de longo alcance. E observo, isso é informação para os telespectadores russos, que o alcance dos Neptuns de longo alcance é de 1.000 quilômetros. 1.000. Ou seja, novamente estamos falando de ataques contra regiões de retaguarda da Rússia. E não é por acaso que o presidente ucraniano enfatiza justamente o uso bem-sucedido dos Neptuns de longo alcance. Isso é, além do componente militar, também ideológico e político. Ou seja, o presidente ucraniano deixa claro que todas as declarações pomposas do Ministério da Defesa do país, ocupante sobre a neutralização da indústria de defesa ucraniana, não passam de som vazio, e a própria indústria de defesa russa já sentiu em si a chegada da balística ucraniana. Vamos revelar um segredo. Os Neptuns de longo alcance atingiram alvos militares legítimos no território do país ocupante. Em primeiro lugar, estamos falando de empresas do complexo industrial de defesa, que estão envolvidas na produção de meios de ataque e, consequentemente, de instalações petroleiras. Em primeiro lugar, trata-se do terminal de transbordo de Novorossiysk. E lembro, estimados telespectadores, que ele responde por até 5% do transbordo de petróleo em escala mundial. Ou seja, este é um momento sem precedentes em seu significado no uso dos Neptuns de longo alcance. E conte sobre a inovação que também apareceu relativamente recentemente na mídia ucraniana, os drones mísseis. O que são e quais variedades existem, sobre quais podemos falar publicamente agora? Podemos falar disso publicamente. Trata-se, portanto, do já mencionado drone Bomber. O alcance para atingir o alvo é de até 1.200 quilômetros. Observe novamente que o custo desse drone é de cerca de 100 mil. E justamente o custo do drone permite sua ampliação na produção em série. E os ocupantes russos já sentiram isso, na prática. Eu já dei exemplos do uso desses drones ao atingir alvos militares legítimos no território da Rússia. Além disso, observo qual é a particularidade inovadora do uso desses drones mísseis. Eles são equipados com sistemas de inteligência artificial que permite alcançar o alvo praticamente fora da zona de alcance dos sistemas russos de defesa antiaérea. Eu sou analista, acompanho os canais russos. E ali há uma ideia que aparece o tempo todo. A defesa antiaérea russa, no momento, não consegue elaborar um algoritmo de enfrentamento dos drones mísseis ucranianos. E a confirmação mais clara disso são os últimos ataques bem-sucedidos das forças de defesa da Ucrânia,
usando justamente esses drones mísseis. É a mesma refinaria Novokuibishevsky, que já está em chamas há um dia. E isso é evidência tanto do caráter bem-sucedido do uso desses drones mísseis, quanto da ineficácia do sistema russo de defesa antiaérea. Além disso, observo que essa refinaria está entre as 10 maiores refinarias russas. Sua capacidade de processamento de petróleo é de cerca de 9 milhões de toneladas por ano. E, em termos econômicos, isso é um golpe de que tamanho para a indústria de defesa russa? Afinal, como vemos pelo que você disse, a refinaria continua queimando e os ataques continuam quase diariamente. Isso pode fazer Putin dar uma freada na guerra? O que você acha? Isso é um golpe extremamente sério para a economia russa. Observe, vou ilustrar com dados do próprio lado russo. Na Duma estatal foi fracassado o projeto de lei sobre o aumento do pagamento financeiro não para os militares contratados, mas para os recrutas. E reparem na formulação: ausência de dinheiro. E isso é um testemunho de que os drones ucranianos, no momento dos ataques contra refinarias no território da Rússia, reduziram ao mínimo as possibilidades da economia russa de financiar a fase ativa das ações de combate na Ucrânia. Isso foi reconhecido pelo próprio lado russo. E reparem, estimados telespectadores, no que testemunha a decisão em nível político do país ocupante. No aumento do IVA de 20% para 22%, e isso é um testemunho de que a economia russa superaqueceu e, consequentemente, os recursos econômicos livres para continuar financiando a fase ativa de operações ofensivas em larga escala no território da Ucrânia estão se tornando cada vez menores. E observo, segundo os dados do próprio lado russo, as perdas da economia russa em consequência dos ataques dos drones ucranianos são da ordem de 100 bilhões de dólares americanos. Dimitro, muito obrigado por ter encontrado tempo para se juntar à nossa transmissão. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.